Corinthians no mercado, clima tenso nos bastidores e novidades sobre Malcom. Fala, fiel, hoje o vídeo é daqueles que você precisa assistir até o fim, porque tem bastidores quentes do Corinthians, atualização sobre busca por goleiro, situação interna da diretoria e a verdade sobre o interesse em Malcom. Será que ele está de volta? Já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal Mais Timão a alcançar mais corintianos. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Corinthians em primeira mão. Vai, Corinthians! O Paulista do Corinthians continua no mercado da bola. Sabe, mas não fechou a janela? Fechou a janela. A janela fechou e continua aberta. Dá para entender isso? A janela fechou e continua aberta. Por quê? Porque a CBF ela abriu, né, aquela janela de exceção para os clubes poderem contratar, e você só pode contratar nessa janela de exceção jogadores que disputaram, né, os estaduais. Então, por exemplo, o goleiro Neto, que eu vou falar daqui a pouco, disputou o estadual pelo Botafogo, então pode ser contratado pelo Corinthians. O Corinthians está garimpando, tá? O Corinthians colocou o scout dele para trabalhar. Meu Deus, agora então vão vir grandes contratações, né? Colocou o scout dele para trabalhar, para olhar os jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista, hein? Eu confio mais em vocês do que no scout do Corinthians. Pode mandar aqui no blend de hoje, aqui embaixo, eu vou copiar e mandar para umas fontes lá dentro, lá os jogadores que vocês acharam que foram destaques do Campeonato Paulista. Estou falando sério, tá? Ó, Zé Vitor, da Portuguesa, né? O Maceió, jogadores que ficaram de olho, o Maceió menos do que o Zé Vitor. Enfim, né? O goleiro Alex Alves foi oferecido, que era do São Bernardo, o Corinthians não se interessou inicialmente, não sei agora, né? Que não deu certo o João Ricardo. Enfim, tem jogadores aí, o próprio Dantas, que o Corinthians tentou. Então é um garimpo, tá? É um garimpo. Vamos ver quem o Corinthians contrata desses estaduais, e não só paulista, tá? Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, Rio Grande do Sul. Tem vários estaduais aí para o Corinthians ficar de olho e tentar contratar alguém. Deixa o like e faça a sua sugestão. Rachou a diretoria do Corinthians? Não, rachou não. O dia que eu falei rachou é porque rachou. Vocês lembram? Eu trouxe com exclusividade que o Augusto Melo rachou com o Rubão, tá? Uma vez até um deles falou para mim, você foi o primeiro a dar isso, hein, que a gente tinha rachado. Eles racharam lá na época, eu trouxe em primeira mão. E me falaram que eu queria pôr fogo no parquinho, aquela coisa toda, né? Enfim, depois se confirma. Não rachou. Eu não sou sensacionalista, não preciso falar que rachou. Mas eu posso dizer para vocês que está um clima ruim entre diretoria, entre Parque São Jorge e CT Joaquim Grava. O que isso significa? Um clima ruim entre Osmar Stabile, enfim, Marcelo Paes, o CT, o Dorival, né? Aquelas coletivas, o Osmar Stabile não concordou nem com a coletiva do Dorival, né? Ele não gostou nem da coletiva do Dorival e nem da coletiva do Paes. O Dorival, né? Enfim, eu não vou falar pelo Dorival, mas eu não sei se ele gostou muito da coletiva do Paes, né? O povo não gostou, né? A torcida não gostou, né? O Paes também ficou chateado. Enfim, tá uma loucura, tá? Então é bom a gente ficar de olho, mas uma dica de quem trabalha no futebol há mais de 20 anos. Resultado. Se os resultados em campo, né, continuarem acontecendo, tudo isso é levado em conta. Vai embora. É igual o Flamengo. O Flamengo estava rachado lá. Diretoria, treinador, tudo. Estava ganhando, né, tudo é abafado. Quando começaram as derrotas, meu amigo, os tropeços, pronto. A corda sempre estoura de um lado, tá bom? Então, isso que eu tenho para passar para vocês, mas é bom a gente ficar de olho aberto. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Situação do goleiro Neto, jogador do Botafogo, de 36 anos, jogador que tem uma experiência gigantesca, né, no futebol europeu, Roma, Sampdoria, enfim, né, vários clubes que ele jogou lá fora, tá? Sampdoria não, acho que é Fiorentina. Vamos lá, o Corinthians está em negociações iniciais em relação ao Neto. E o Corinthians descobriu que o goleiro é caro, 700 mil por mês. Não pode o goleiro reserva de 36 anos valer mais que o goleiro titular, que é da seleção brasileira. Estamos falando de Hugo Souza, é claro. Então não tem como o Corinthians querer contratar um jogador hoje por esse valor, um goleiro reserva por 700 mil. O João Ricardo já era caro por 300, né? Em 300, 350, já era caro. Tudo bem que
Teve gente lá dentro que falou que era barato para ser um goleiro reserva. Eu não acho, tá? Então a situação do Neto é complicada. O que o Corinthians fez, né? Exclusivo, tá? O Corinthians propôs ao Botafogo rachar o salário do Neto por um empréstimo até o final do ano. Aí o Corinthians ficaria com o Neto por 350 mil por mês. Agora é aguardar para ver se o Botafogo vai aceitar. Até rimou, né? Mas essa informação exclusiva importante para vocês. Essa é a oferta inicial que o Corinthians fez, né, para tentar levar o goleiro Neto, né, jogador do Botafogo, que é reserva hoje lá no Botafogo, né? O Link é o titular do Botafogo. O Neto até chegou com esse status aí, né, para substituir o Joe, né, que tinha ido embora, para ser o grande titular do Botafogo, não conseguiu. A torcida do Botafogo tá dando risada, né? Achamos um bobo para enganar, aquela coisa toda. Eu não sei, não, tô preocupado, tá? Em relação a esse goleiro Neto. Eu não contrataria, tá? Eu não contrataria. Eu iria no Alex Alves, então, já que é para pegar um veterano, 39 anos, está no São Bernardo de graça e fechou o gol contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Se for para trazer um veterano para deixar até o final do ano, enfim, é melhor você ir num cara que vai te custar 100 conto por mês, 150 mil por mês, do que pagar 350 ou 700, né, que é loucura, né? Enfim, essa informação é importante para você. A gente sempre vai avançando na notícia para deixar você bem informado. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Agora eu vou falar de um tal de Malcolm, né? Não é o Malcolm X, não, mas é o Malcolm. Existe alguma chance do Malcolm jogar no Corinthians? Essa é a pergunta que o torcedor corintiano tem feito. Olha só, o Malcolm é jogador do Al Hilal, tem contrato até o ano que vem ainda, né? Até 2027. É um jogador caríssimo. O Al Hilal pagou 60 milhões de euros por ele. Nós estamos falando de muita grana. Enfim, eu não sei se o Al Hilal liberaria o Malcolm, né, enfim, com facilidade. Existe essa questão aí que está acontecendo agora, né, que eu não vou ficar citando aqui, porque o YouTube pode, né, pode me gerar problemas se eu usar a palavra lá, que vocês sabem o que está acontecendo, né? Né? Infelizmente, o mundo é assim, infelizmente. E por causa disso, existe uma esperança de que possa abrir aquela cláusula que eu também não posso usar a palavra aqui, né, no YouTube, que é a cláusula começa com G, né? E aí, como o Michael veio para o Corinthians dessa forma, né? O próprio Yuri Alberto também usou, enfim, vários jogadores, né, utilizaram essa cláusula para jogar no futebol brasileiro. Então, o que existe, então, Samir, em relação a Malcolm e Corinthians? O que existe é que o Corinthians está monitorando a situação, tá? Eu conversei com uma fonte no Corinthians sobre o Malcolm e ela me disse o seguinte: precisa ver o que o Malcolm vai fazer, se ele vai vir para o Brasil, né? Se ele vai conseguir uma liberação lá, se ele vai ficar morando aqui no Brasil, enfim, dependendo, né, dos primeiros passos do Malcolm, a gente vai dar os nossos. Então, o que eu posso dizer hoje de verdade em relação a Malcolm? Existe o interesse do Corinthians no Malcolm e o Corinthians está monitorando a situação dele lá fora, se ele vai ficar lá ou se ele vem para cá, tá? Samir, tem negociação? Não, negociação não tem, tá? Eu poderia até dizer que tem, se eu quisesse dar uma forçadinha, mas não vou fazer isso. Vou trabalhar com a prudência. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, tá? Existe o interesse, tá? Existe o interesse. E o rapaz lá que deu a informação, que eu esqueci o nome dele agora, eu senti muita sinceridade e verdade nele naquele vídeo. Não merece hater, tá? Existe algo em relação ao mal que o menino não merece hater. Eu sei como esse mundo é sujo e como esse meio é vagabundo e as pessoas gostam de humilhar as pessoas, tá? O menino falou a verdade, tá? Porque se ele tem a informação da negociação que o Corinthians está tentando, mentira não é, tá? Porque eu sei que o Corinthians tem interesse no Malco, tá? Eu tenho duas fontes que me confirmaram o interesse do Corinthians no Malco e que o Corinthians está monitorando. Agora, eu não vou falar que tem coisa avançada, que tem negociação, porque eu não sei, né? Até porque o Malco tem contrato lá com a Hilal, e com o contrato o Corinthians não vai contratar, tá? A não ser que o Hilal libere por empréstimo, porque tá tendo problema lá, a não ser que tenha a cláusula que eu já falei que eu não posso falar o nome, enfim, o que eu posso dizer é que o Corinthians, né, ele tem interesse sim no Malco e está monitorando a situação dele, tá? E vamos ver aí, eu vou aguardar para a gente estar trazendo, né, detalhes para você. Eu acho que pode, né, enfim, a gente ter mais notícias sobre isso, mas vamos aguardar. E quis fazer a defesa do menino, porque eu sei do menino não, que já é um homem, né? Eu esqueci o nome, até me desculpa lá, o careca lá.
eu quis fazer a defesa dele aqui porque eu sei como sofre, né, quando a gente é injustiçado, tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você contrataria o goleiro Neto? Acredita mesmo na volta do Malcom? O clima interno pode ou não atrapalhar o time em campo? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião é fundamental. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians, mercado da bola, bastidores, reforços e análises atualizadas, se inscreve agora no Mais Timão, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros corintianos. Aqui é informação com responsabilidade, opinião forte e paixão pelo Timão. Vai, Corinthians!